Bom, pessoal, nós iremos ver hoje sobre os tipos de choques, tá? Que é muito importante em urgência e emergência e também em UTI, tá? Existem alguns tipos de choques, iremos falar os principais, né? São 5 tipos, tá? Tem o cardiogênico, hipovolêmico e o distributivo, que é o séptico, anafilático e neurogênico. É essencial esse tipo de choque e é muito usado em urgência e emergência e também usado em UTI. Na disciplina de urgência e emergência, vocês irão ver também comigo novamente, se for essa disciplina for realizada comigo, vocês irão ver novamente. Tá? Então vamos lá. Choque significa um estado de extrema gravidade, colocando em risco a vida do paciente. Medidas urgentes precisam ser tomadas para evitar a falência circulatória. Em todos os tipos de choque ocorre a queda de pressão arterial, consequentemente, um distúrbio na circulação de sangue afetando os órgãos e tecido do corpo. As principais causas de choque são diminuição do fluido do corpo, falha no bombeamento do coração ou problemas vasos sanguíneos. Os sintomas gerais do choque são pulso rápido, fraco ou regular, pulso anormal, né, adulta de 60 a 100 batimentos por minuto. Isso pode estar descontrolado. Respiração rápida, curta ou irregular, que a respiração normal ela é de 12 a 20 respirações por minuto. Pode provocar sudorese, palidez, cianose, que é pele arroxeada, pele úmida, extremidades frias, náuseas e vômitos, dificuldade para respirar e ansiedade e confusão mental. Isso aqui estamos generalizando nos choques, tá? Não estamos falando em cada tipo de choque. Apenas no choque séptico a pele tem característica quente e rosada. Os outros sintomas descritos acima se manifestam posteriormente. Em uma pessoa com suspeita de trauma de coluna cervical, os sintomas diferem um pouco. A vítima irá apresentar pele seca, pulso lento, em alguns casos paralisia. A trauma de coluna vai causar um choque neurogênico. Pessoas sofrendo de choque anafilático apresentarão, no estágio inicial, pele avermelhada, parte do corpo inchada, urticária, né, ou outras erupções semelhantes na pele e também náuseas. Indivíduos em estado mais severo de choque anafilático poderão apresentar obstrução das vias aéreas, ou seja, edema de glote, o que não for cuidada rapidamente pode resultar em morte. Vamos começar. Aqui está o tipo de choque, choque hipovolêmico, que é a perda de sangue, plasma e líquidos celulares, que eu vou explicar cada um para você específico. Tá? Então, choque cardiogênico é insuficiência miocárdia, tudo que faz o coração parar é considerado um choque cardiogênico. O choque distributivo, que é a diminuição do tônus vascular, dividido em choque neurogênico, anafilático e séptico. O neurogênico tem a ver com o sistema nervoso central. Anafilático com alergias, né? E o séptico tem a ver com infecção. Tá? E o obstrutivo são obstruções mecânicas do fluxo sanguíneo, que são outras classes, não iremos entrar agora no momento. Choque hipovolêmico é provocado pela perda de grandes volumes de líquido do corpo. O nome já diz, choque hipovolêmico. Pessoal, hipo vem de diminuição, vem de pouca quantidade. Hipo é pouco. Volêmico é o que? Volume. Então é o que? Choque o que? Hipovolêmico. Pouco volume. Então é provocado com a perda de sangue ou de líquidos do corpo. O nosso corpo, 60% dele é água. Tá? Então, no nosso corpo encontramos líquidos no intestino, encontramos sangue. Tá? Com uma pessoa de 70 quilos tem aproximadamente 5 litros de sangue. Tá? O peso corporal representa 7% de sangue. Então, uma pessoa de 100 quilos tem 7 litros de sangue. E assim sucessivamente. Então, essa quantidade de sangue, uma perca dela, chegando a perder aí 20% de sangue, já entra em choque hipovolêmico. A pessoa já desmaia. Falta de sangue. Uma diarreia pode causar um choque hipovolêmico? Pode. Tem uma doença bacteriana chamada cólera. No Brasil, essa doença já foi erradicada desde 1980. Porém, na África é muito comum. A cólera mata um paciente em 3 dias, porque é muito vômito e diarreia. Constante perca de líquidos. Dá uma desidratação severa e morre.
Tá? Então, quando eu digo choque hipovolêmico, é perca de volume, qualquer tipo de sangue, aliás, qualquer tipo de volume, de líquido, melhor dizendo, sangue ou plasma ou água. Exemplos: hemorragia, desidratação por diarreia, vômitos intensos ou calor excessivo, perda de plasma causado por queimaduras. Tá? Tudo isso causa um choque hipovolêmico. Nessa situação, há uma queda importante da pressão arterial, causando uma falha no sistema circulatório incapaz de manter uma pessoa viva. Vamos lá. Se meu coração ele bombeia 5 litros de sangue em 1 minuto, ele tem uma frequência, ele tem um ritmo. Lup-dup, 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 lup-dup. Ele está a um ritmo frequente. Ele tem um ritmo de pressão arterial de 120 milímetros por 80 de pressão. Então essa é a capacidade dele de pressão. Se eu diminuir a quantidade de sangue passada pelo coração, então a pressão tem que cair. Isso é lógica. Se eu tenho 5 litros de sangue nos vasos sanguíneos passando pelo coração, lembrando que o coração bombeia 5 litros de sangue em 1 minuto. Então esse sangue passa pelo coração em uma velocidade x, na pressão x. Se eu diminuir aquela quantidade de sangue daquelas veias, daquelas artérias, a pressão vai cair. Não vai ser a mesma pressão. Diminuiu. Tá me entendendo? Então a pressão tende a cair, os batimentos tendem a cair, correto? Então, definição, tipo mais comum, perda sanguínea, como eu falei para vocês, tanto hemorragias como interna e externa causa. Hemorragia interna e externa é o maior índice de choque hipovolêmico e perda de líquidos e eletrolíticos. O que faz? Se o volume de sangue diminui, o retorno venoso diminui, o volume sistólico diminui, o débito cardíaco diminui e a perfusão sistólica diminui. Então, vai diminuindo tudo. Se eu não tenho aquela quantidade de sangue mais para bombear o coração vai ficar mais lento. Ele tem lup-dup, lup-dup, é aquela lup-dup, 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 lup-dup. O choque hipovolêmico ele leva o coração a dar uma parada cardíaca, porque não tem mais sangue suficiente para poder fazer o coração bombear. Tá? Então esse choque hipovolêmico ele leva a um choque cardiogênico. Tá? Por quê? Porque ele fez o coração parar, uma parada cardiorrespiratória. Se o coração para, o pulmão também para. Em anatomia você vai entender melhor a relação de pulmão e coração. Os dois trabalham junto. Tratamento. O tratamento é simples e óbvio. Se é para mim corrigir a perca de volume, eu tenho que aplicar o quê? Volume. Se foi através de perca de líquido, eu tenho que hidratar esse paciente, colocar uma reposição hídrica, ou seja, bastante soro nesse paciente. Se for através de hemorragia, eu tenho que botar sangue, ver qual é a tipagem sanguínea correto, o fator do RH correto para aplicar o sangue nesse paciente, tá? Então, iniciaremos com básico, volume sanguíneo e volume líquido, ou seja, soro nesse paciente, tá? Lembrando que não adianta eu colocar soro ou colocar sangue no paciente se eu não corrigir a causa do sangramento. Suponhamos, ele está perdendo sangue, ele teve uma hemorragia interna. Dessa hemorragia interna, a quantidade de sangue foi mais de 1,5 litro, que equivale a 20%, e esse paciente entrou em quê? Em choque hipovolêmico. Então ele vai chegar no hospital rapidamente, eu vou colocar uma bolsa de sangue nele. Tá? Vai me garantir poucas horas só. Se eu não corrigir o quê? O sangramento. Porque eu estou enchendo a caixa. Ó, imagina só, eu estou enchendo a caixa d'água. Só que eu deixei as torneiras abertas. 1 hora vai secar. Rapidamente vai secar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar as torneiras, né? E colocar o quê? A água para encher a caixa. Para ficar no nível correto. Mesmo jeito é nosso corpo. Se eu colocar sangue no paciente e não fechar o sangramento, não vai dar de nada. Então, choque hipovolêmico, a maioria das vezes é cirúrgico. Se for através de hemorragia, de impactos, de traumas, tá? Tanto se for interno como externo, eu tenho que corrigir o sangramento para poder que o sangue fique no corpo, tá? E usar medicamentos específicos para ajudar também, tá? Hidrocortisona, tá? Muito bom, tá? Alguns corticoides como ela é excelente para poder
tipo de choque hipovolêmico. Algo que eu possa também falar para vocês é no caso de um vômito ou uma desidratação severa através de uma cólera. Aí eu tenho que repor bastante líquido para esse paciente e tratar aquela bactéria, destruir aquela bactéria que está causando aquela desidratação no paciente. Porque a diarreia ela atinge o intestino grosso. O intestino grosso é onde absorve a água. Em vez... Olha para você ver. Quando você bebe a água passa por todo o trajeto até chegar lá no intestino grosso. No intestino grosso, essa água vai ser absorvida e cair no sangue. Tá? Ela entra no sangue, lá no intestino grosso. Já lá no pé do material fecal, ela entra no sangue. A gente bebe água aqui, não vai direto para a bexiga, não. Ela vai para o intestino grosso, onde é absorvida pelas artérias mesentéricas, cai na corrente sanguínea, vai para a artéria renal, passa pelo rim, é filtrada para depois ser expelida pela urina. Então, pessoal, quando a bactéria, essa bactéria que eu te falei para vocês, que é a causa da cólera, ela atinge o intestino grosso, não deixando a água que você tomou cair na corrente sanguínea, e sim você evacuar essa água. E não só essa água, mas também ela começa a tirar a água do corpo. Por isso que ela mata rapidamente. Então temos que matar essa bactéria rapidamente para poder restabelecer a vida desse paciente. Choque cardiogênico. Ocorre um débito cardíaco provocado pelo bombeamento de sangue do sistema circulatório. Choque cardiogênico, pessoal, é qualquer tipo de situação de patologia quer dizer doença, de doença que venha fazer com que o coração pare, tá? Vamos lá, tem vários. Infarto agudo do miocárdio, chamado de IAM, é um motivo para o coração parar. Ele vai provocar uma PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Um infarto fulminante também é uma causa de choque cardiogênico. Arritmias, eletrocução, né, que é choques de alta voltagem. Uma infecção no miocárdio, uma miocardite, uma pericardite, uma hipóxia, tá? Então existem várias causas de fazer com que o coração pare de bombear sangue. Então, tudo aquilo que vem fazer o coração parar é chamado de choque cardiogênico. O débito cardíaco diminui, a congestão pulmonar também, a perfusão também diminui, tá? Diminui todas as perfusões sanguíneas. Porém, uma coisa, os sintomas vai ser um pouco diferente, porque eu tenho que saber qual foi a causa. Em choque hipovolêmico, não, é perda de sangue, vamos corrigir com líquidos, né, e com sangue. Já aqui eu tenho que saber qual foi a causa, porque a causa, o tratamento vai ser totalmente diferente. Se for através de uma arritmia cardíaca, eu vou dar um medicamento antiarrítmico para descompensar, uma lidocaína, uma amiodarona. Se for um infarto, eu vou dar um anticoagulante, tá? Um medicamento inotrópico para poder reverter a situação. Se for uma valvulopatia, eu tenho que fazer cirurgia. Então tem que depender qual foi a etiologia para poder tratar o choque cardiogênico, correto? Então ele pode causar tanto uma hipotensão arterial como também uma hipertensão arterial. Vai depender das causas. Se há uma arritmia cardíaca descompensada, o ritmo subiu tanto que provocou um ataque cardíaco. Então os batimentos subiu, com isso levou a pressão a subir também. Então, como eu falei, os sintomas vai depender muito. Vai depender de qual foi a etiologia, ou seja, qual foi a causa, né, que fez acometer o choque cardiogênico para provocar os sintomas. Então pode apresentar aí taquisfigmia, né, bradisfigmia, oligúria, tá? Então inúmeros sintomas pode apresentar, vai depender da causa específica. Causa quer dizer etiologia. Tratamento, como eu falei, vai depender do agente etiológico, vai depender da etiologia. O que foi causou o choque cardiogênico para poder reverter a situação do paciente. Se for uma parada, vamos dar choque no paciente. Aplica adrenalina. Ou um vasodilatador, tá? É corrigir com cirurgia. Então vai depender da causa, tá bom? A maioria pode ser cirúrgico, certo? Choque circulatório ou distributivo. A perfusão inadequada de tecidos ocorre quando o volume sanguíneo
se desloca de maneira inadequada nos vasos, causando o quê? Retorno venoso anormal para o coração. Existem 3 tipos de choques distributivos ou circulatório, que é o choque séptico, o neurogênico e o anafilático. O choque neurogênico, o corpo humano tem um intricado sistema de comunicação interna, que tem como parte principal o sistema nervoso. O cérebro está conectado a esse sistema e é que nos diz quando respirar, quanto respirar, quando bater o coração, quando o sangue bombear, quando largos vasos sanguíneos devem estar para permitir que o sangue passe com determinada pressão. Viu como é importante? O sistema nervoso central, que comanda o cérebro e a medula espinhal, ele comanda o corpo todo. Então, tudo que você faz, pensa, processa, tudo que você... O funcionamento totalmente do corpo, quem manda é ele. Tá? Então, se houver uma falha, você vai ficar em coma, ou ficar em estado vegetativo, ou você vai ficar paraplégico, com sequelas. Tá? Quando esse sistema é interrompido, como acontece em lesões ou traumas espinhais na medula, o controle do sistema circulatório é perdido. Os vasos aumentam o diâmetro, chamado de vasodilatação, o que faz com que a pressão do sistema circulatório caia, resultando em um choque vascular, que é o mesmo choque neurogênico. Então, o choque neurogênico, vamos lá. Eu falei para vocês que o choque cardiogênico é tudo aquilo que faz o coração parar. O choque neurogênico ele tem a ver com o sistema nervoso central. Tudo aquilo que faz o sistema nervoso central paralisar é um choque neurogênico. Uma anestesia. Você vai levar anestesia raquidiana. Ao aplicar anestesia em você hack, o médico penetra demais a agulha e atinge a medula espinhal. Você fica paraplégico. Tá me entendendo? Então você ficou o quê? Cometeu um choque neurogênico. Você caiu de moto acidentalmente e você bateu com o pescoço, ficou tetraplégico, cadeirante, sem poder se locomover, nem mão, nem perna. É um choque neurogênico. Sua pressão subiu demais e você acabou provocando um AVC, que é o acidente vascular cerebral, que hoje em dia se fala acidente vascular encefálico. Você ficou com sequelas, você não consegue mais puxar uma perna, você não consegue mais movimentar o braço direito, ou você não consegue mais enxergar, ou você não consegue mais mastigar. Alguma coisa cometeu. Todo o AVC, quando ele não mata o paciente, ele deixa sequelas. Porém, as sequelas podem ser reversível ou irreversível, porque existem 2 tipos de acidente vascular cerebral, o isquêmico e o hemorrágico. Certo? Então, tudo aquilo que vai você paralisar o teu corpo, deixando sequelas, é o choque neurogênico. Então, lesão da medula espinhal, anestesia espinhal, lesão do sistema nervoso, efeito depressor de medicamento, uso de drogas ainda em estado de hipoglicemiantes. Então, você foi fazer uma cirurgia, né, uma cirurgia que é onde foi submetido uma anestesia geral, tá? E você acabou ficando em coma. Então, é um choque neurogênico. Tudo aquilo que faz atingir o cérebro e a medula espinhal é chamado de choque neurogênico. As manifestações clínicas podem ser pele seca e quente, hipotensão, bradicardia. Uma coisa interessante nesse tipo de choque neurogênico é porque todos os sinais vitais ele cai. A pressão vai cair, a temperatura vai cair, a frequência cardíaca também cai e a respiratória também cai. Todos os sinais vitais ele tem que diminuir. Os demais não, pode aumentar alguns, outros diminui. Tá, esse aqui não, todos vêm a diminuir. Tratamento geralmente é cirúrgico, correção, né, cirúrgica, tá? Ou também reverter a situação através de medicamentos e bastante reabilitação, tá? Bastante, porque a maioria fica com sequelas, então tem que ter bastante reabilitação para poder o tônus muscular voltar ao normal, tá? E se não voltar ao normal, pelo menos 50%, 60%, tá? Voltar, vai depender muito do teu corpo, da sua resposta motora. Choque anafilático. É a consequência mais grave de uma reação alérgica. Pode ser desencadeado por medicamentos, insetos, alimentos ou qualquer substância que cause alergia no indivíduo. Nessa situação,
A histamina libera pelo corpo com o objetivo de combater a alergia provocada em uma reação em cadeia que estimula a forma exagerada ao sistema imunológico, causando a vasodilatação, consequentemente o colapso do sistema cardiorrespiratório. A histamina é uma enzima liberada do nosso corpo quando o teu corpo entra em processo alérgico, tá? A histamina começa a produzir bastante para poder defender aquele agente invasor. Só que aí ela não consegue combater, aí ela produz mais. É onde que faz o quê? Os lábios ficam inchados, dá edema no lábio, o olho fica inchado, a glote pode inchar e pode cair, fazendo ali uma asfixia. Choque anafilático só tem duas maneiras de saber se você é alérgico a tal substância. Ou você fazer um exame antes para saber se você é alérgico a tal coisa, ou você for submetido, né, àquele patógeno. Por exemplo, penicilina, que é a benzetacil. Você é alérgico? Não sei. Nunca tomei. Vamos fazer o teste? Não, precisa não, eu tô com pressa. Aplica. Aplica, você começa a passar mal. Começa a faltar ar, dificuldade para respirar, dá aumento de estamina no teu corpo. Começa os lábios ficar inchados. Então, você está tendo o quê? Um choque anafilático. O teu corpo é alérgico a tal substância. Então você fez o quê? Você não fez o teste, então você fez a segunda opção, que foi aplicar e ver se realmente era alérgico ou não. Aí temos que cortar rapidamente o efeito dessa substância para que você não venha a óbito. Porque o choque anafilático mata rápido. Tá? Então você pode ser por alimentos, se você comeu algo, a gente é alérgico a camarão, alérgico a qualquer outra substância tolerante a alguma coisa do leite, né, alguma proteína. Tá? Então, algum alimento que pode causar a você um choque anafilático pode causar a óbito, tá? Picadas ou mordidas de inseto, de abelha, de pelos de aranha, alguma coisa do tipo. Então, agentes usados na imunoterapia, algum tipo de medicamento, né? De drogas também, como penicilina, dipirona, tem muita alérgica às pessoas. Drogas usadas em anestésicos, como a benzocaína, lidocaína, e assim vai. Poeira, substância, ácaros e assim vai. Tá? Alguma coisa que te submeteu a alergia. Já tive alunos na sala de aula que deu choque anafilático, eu tive que chamar o SAMU rapidamente. Uma foi devido, uma aluna, ela estava descascando tangerina. Tangerina, ou mexerica, como alguns conhecem, dentro da sala de aula. E ela era alérgica, e a própria aluna que passou por isso não sabia. Então ela começou a passar mal. Ela começou a apresentar o quê? Um choque anafilático. Aí ela deu 2 paradas cardíacas até chegar no hospital. Ela quase morre. Tá? Por isso que hoje em dia o web proibiu o consumir alimentos dentro da sala de aula. Outro dia foi amendoim. Outro dia, foi 3 alunos, e outro dia foi um perfume de uma aluna que a outra sentou próximo e começou a se intoxicar com aquele aroma daquele perfume daquela aluna. Ela começou a passar mal, também submeteu a um choque anafilático. Então, o choque anafilático pode ser de qualquer coisa. Para você, às vezes, pode ser tranquilo, para outros pode ser fatal, tá? Não tem inúmeras coisas que pode causar choque anafilático, tá? Ácaros, peixes, crustáceos, camarão, né? Assim vai. Drogas, abelha. Quais seriam as manifestações clínicas? Sensação de desmaio, pulso rápido, o pulso acelera. Você fica um pouco ofegante também, porque não consegue respirar direito, você entra em pânico, tá? Náuseas e vômitos pode acontecer, geralmente se for ingerido algo, e dor de estômago, tá? Mas geralmente a dificuldade é muito grande de respirar e você começa a apresentar na tua pele, né, urticária, começa a tua boca ficar inchada, teus olhos. E o pior de tudo é quando dá um edema, um inchaço na epiglote embaixo, chamado de glote, e ela começa a inchar. E se ela cair, o inchaço for tão grande que ela descer e tampar a laringe, aí você morre por asfixia. Ou então tem que fazer uma traqueostomia rapidamente, furar, fazer um orifício aqui debaixo da garganta para a pessoa poder respirar. Aí vem inchaço nos lábios. Olha ali, ó, que lá é a epiglote. Quando ela incha, ela tampa aquele ali onde passa o ar, tá?
nos lábios, na língua, na garganta, urticária, pele pálida, fria e úmida, tonteira, confusão mental, perda da consciência, tá? É muito agoniante e tem que andar rápido. Quando você diz pro SAMU que a pessoa está com choque anafilático, ele vem mais rápido possível, porque senão o paciente pode entrar em óbito antes do SAMU chegar. Mas o certo, se você puder, é não ligar pro SAMU. Só se você não tiver outra alternativa, é você pegar esse paciente e levar para lá rapidamente. Como é um paciente que não sofreu um trauma, ele não sofreu nenhum, ele pode ser ele não precisa ser mobilizado, você coloca ele no carro rapidamente e vai para lá para ganhar tempo, porque senão pode demorar e ele é óbito. Tratamento emergencial, começamos com corticoide. Ele começou a ter coceira no corpo, urido, começar os lábios ficar inchados, eu vou lá e dou uma hidrocortisona. Pã, para reverter as coisas e dou um antistamínico também, para tirar aquele inchaço. Certo? Agora, se já está bem grave, já está quase dando um colapso, uma parada cardíaca no paciente, aí o único jeito é entrar com adrenalina, tá? Para reverter a situação. A adrenalina é a última instância que usamos, é um medicamento para poder reverter a situação do paciente. Choque séptico é uma condição grave, sendo consequência da septicemia, ou seja, uma infecção generalizada. No choque séptico, as toxinas liberadas pelas bactérias provocam uma inflamação descontrolada, no qual o organismo, paralisando o fígado, os rins, os pulmões, ficam cheios de água, dificultando a respiração. O coração se torna fraco para bombear o sangue ao resto do corpo, e caso não sejam tomadas medidas urgentes para reverter o quadro, o paciente entra em falência múltipla dos órgãos e dá o quê? Óbito. Os 6 principais fenômenos que determinam a falência múltipla dos órgãos indispensáveis para a sobrevivência são neurológico, quando para o cérebro, cardiovascular, para o coração, renal, para os rins, hepático, fígado, pulmonar e a coagulação, que começa a coagular o sangue e o sangue não circula. No choque séptico, o sistema de coagulação sanguínea também pode ficar descontrolado, tá? O choque séptico tem várias manifestações clínicas. Pode surgir sinal como febre acima de 40 graus, convulsões frequentes, frequência cardíaca muito elevada e respiração rápida e desmaio. Pessoal, o choque séptico ele tem a ver com bactérias, infecções, tá? Vou falar a causa para vocês mais óbvia, para vocês entenderem. Vocês sabem, todo mundo tem apêndice. Apêndice é um alongamento do intestino, uma tripinha que fica na fossa ilíaca direita. Essa apêndice, quando ela estoura, provoca uma apendicite. Ela inflama, provoca uma apendicite. Se ela estourar, a cada 1000 pessoas um morre. Então ela é bem difícil escapar. A porcentagem é muito alta, tá? Então, o que vai fazer se ela estourar? Se ela estourar, ela contém o quê? Material fecal. Ela vai tirar todo o peritônio, tudo de fezes. Vai provocar o quê? Uma infecção general. Vai provocar uma septicemia, um choque séptico. Aí o que tem? Eu tenho que abrir os pacientes, eu tenho que fazer uma laparotomia, eu tenho que fazer uma incisão, tá? Ali da apêndice tifoide até no umbigo do paciente, um corte, uma incisão. Tirar todo o intestino do paciente para fora, lavar tudinho, fechar onde estava aberto, tá? Isso se o paciente aguentar, tá? A cirurgia. E se a infecção não cair na corrente sanguínea. Uma vez que a infecção caiu para a corrente sanguínea, tá? É chamada de infecção generalizada. Tá? Se você for visitar alguém e o médico fala assim, ele está com infecção generalizada, ele tem mais ou menos 72 horas de vida, esse paciente. Eu só presencialmente não conheço ninguém que sobreviveu a infecção generalizada, pessoal. O que é a infecção generalizada? Ela leva infecção para todo o corpo através da corrente sanguínea. Então ela infecciona tudo. Em 72 horas vai dar falência múltipla dos órgãos, onde para o cérebro, para o coração, para o fígado funcionar, para o rim. Tá me entendendo? Aí a pessoa vai e morre. Então, o tratamento é feito com antibiótico. Dá antibiótico, penicilinas, amoxicilina mais clavulanato, dá uma vancomicina. O infectologista entra nessa área aí para poder tratar o paciente mais rápido possível com antibióticos mais potentes que existem. Se o médico não conseguir fazer com que o paciente se trate ainda no choque séptico,
e esse choque séptico tornar-se uma infecção generalizada, o paciente vai a óbito. Eu conheço uma modelo, se é modelo, se é atriz, não sei, aquela Andressa Urach. Ela é até evangélica depois disso que ela sobreviveu. Ela submetia muito a anabolizantes. E um dia esse anabolizante caiu na corrente sanguínea e se deparou com um corpo estranho. O corpo começou a reagir e começou a provocar um choque séptico. O choque séptico rapidamente progrediu para a infecção generalizada. E essa mulher, sobreviveu, tá? Raramente sobreviveu um choque séptico. Aliás, uma infecção generalizada. E ela sobreviveu. Ela fez livros, dá palestra sobre isso aí. Então é muito difícil sobreviver um choque não. Uma infecção generalizada provocada pelo choque séptico. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ao levar aquela facada, né, ele sofreu um choque hipovolêmico pela quantidade de sangue perdida, não pela parte exposta, mas sim pela parte interna, né, uma hemorragia interna. Outra, ele também desenvolveu o quê? Um choque séptico. Como assim? Ao penetrar a faca, atingiu também o intestino grosso, aonde extravasou fezes para dentro do peritônio. Então, foi feita aqui uma cirurgia para reparar os vasos que foram cortados e o intestino que foi perfurado. Ele ficou com a bolsa de colostomia há alguns meses, lembra? Então, os médicos entraram rapidamente com antibióticos e conseguiram reverter o choque séptico e não progrediu para uma infecção generalizada. Então, se trata aí com o quê? Com antibióticos, tá? Outra coisa, pessoal. Um dos sintomas mais presentes aí é a febre. Febre. Tá? Então temos que andar com antipirético, com antibiótico para tentar reverter a febre, para o paciente não convulsionar. Porque a febre chega a 40 graus. O paciente pode convulsionar e causando danos em outros órgãos. Eu tinha um aluno, quando eu dava aula na CTP, esse aluno ele foi feito uma cirurgia da apêndice. A apêndice ele não chegou a estourar, foi descoberta antes, ao tempo, fez cirurgia. Ao fazer a cirurgia, o médico não ponteou corretamente, não apertou o ponto. E fez a cirurgia, passou pela RPA, que é a sala para recuperação pós-anestésico, depois passou para a enfermaria. Quando ele chegou na enfermaria, ele começou a sentir febre 40 graus. Fizeram exames, infecção. Quando teve que abrir novamente o paciente, porque não estourou, porém foi pior, porque os pontos abriram e causou novamente um choque séptico no paciente. Tá? Então, quase que ele foi a óbito. Ele processou o hospital, processou o médico, tá? E ganhou uma indenização por falta, né, de qualidade. O médico deveria ter apertado os pontos, tá? E deveria ter feito tudo certinho, porque um apêndice é muito... se é um apêndice estourar, ela é fatal, ela é muito difícil de sobreviver, tá? De cada 1000 pessoas que estouram, um sobrevive. Então, trata com o quê? Com antibióticos, correto? E aqui terminamos.